Olá, pessoal. Hoje eu quero comentar aqui com vocês um caso envolvendo o mercado financeiro que ficou muito conhecido. É o caso da Betina. E o objetivo deste vídeo não é falar mal, não é condenar, nem favorecer, nem estimular nenhuma prática, nada disso. É somente fazer com que todos entendam o que estava ali por trás dessa aparição, dessa propaganda, enfim, este caso de fato ficou muito conhecido aí no mercado financeiro, e nós utilizamos ele inclusive como um modelo, né, um modelo do que não fazer. Bom, nós sabemos que essa pessoa apareceu né, de forma pública na Globo, acho que também em outros canais, em outras redes, e a propaganda era, né, um método estratégico, uma pessoa que conseguiu ali R$ 1 milhão nesse patrimônio em pouco tempo, com estratégias aí mirabolantes, enfim, era uma milionária aos 22 anos, enfim, aquela propaganda toda que nós conhecemos, né? E depois tinha os links, quero participar, quero saber da estratégia. E aí, essa propaganda por essa empresa gerou consequências para ela. Por quê? Primeiro ponto, isso envolve não somente o mercado financeiro, como eu vou falar, mas uma questão de propaganda enganosa. Então, nós temos dois pontos de atenção. De um lado, nós temos o direito do consumidor, tá? De pessoas que viram aquilo e acreditaram, né, nessa propaganda. E de um outro lado, nós temos o mercado financeiro, especialmente, né, aqui, o mercado de valores imobiliários. Por quê? O mercado de valores imobiliários, ele tem algumas atividades que estão sujeitas à regulação da CVM, que é quem organiza esse mercado. E uma dessas atividades é a análise de valores imobiliários. Quem pode fazer a análise de valores imobiliários são somente os analistas de valores imobiliários, ou seja, aquelas pessoas que são credenciadas pela entidade credenciadora, que no caso dos analistas é a APMEC, e, à época, a Empíricos não tinha essa autorização. À época, a Empíricos era uma empresa de jornalismo. E aí começou, deixa eu passar aqui, começou a discussão. Por quê? Porque, de um lado, gente, nós temos a nossa liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Você ir lá, poder falar o que você acha de uma coisa, de uma propaganda, enfim. Liberdade de expressão, nós conhecemos o que é isso. Mas, de outro lado, nós não podemos fazer tudo, né? Porque existe a lei. E uma dessas limitações é exatamente quando essa liberdade de expressão vira uma análise de valores imobiliários. E foi exatamente isso que aconteceu, e foi essa, né, a defesa da Empíricos, assim, de forma muito resumida, tá, gente? Foi essa a defesa da Empíricos. Olha, nós não somos uma casa de análise, nós não estamos sujeitos à regulação da CVM, nós não devemos nos credenciar perante a PMEC, a entidade credenciadora aí dos analistas, porque nós estamos no pleno exercício aí dos nossos direitos, e, enfim, não tem nada disso que vocês estão falando. Como eu falei, o caso envolveu o direito do consumidor, envolveu também a CVM, aí vem o Ministério Público, isso é um crime de exercício irregular, enfim, várias e várias coisas. Qual foi o desfecho, né, gente, de tudo isso? O desfecho foi, teve um termo de compromisso aí firmado com todos, e uma das condições deste termo era todas as pessoas dessa empresa deveriam se tornar, né, analistas de valores mobiliários, bem como a própria empresa, né? A analista é pessoa jurídica, né? Ou seja, teve aí o pagamento dessas multas e, de fato, por isso que esse caso ficou tão conhecido. E no que tange aqui ao direito do consumidor, é muito interessante, porque a maioria dos casos, né, envolvendo aí o mercado, assim, casos envolvendo atividades irregulares, né? De um lado, a gente tem a fiscalização falando, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e aí ela se orienta ali para melhor organizar o mercado, protegendo, né, o próprio mercado. Mas, de um outro lado, nós também temos a figura do investidor, que vê essa propaganda, que acredita nessa propaganda, e na hora que vê, o que aconteceu? Prejuízo. Então, assim, são dois assuntos diferentes, né? Direito do consumidor, direito regulatório, mas eles se complementam. E nesse caso aí da Betina,
da Empíricos, ficou bem evidente a necessidade de regulação, a necessidade de disposições específicas sobre o que pode ser falado ou não, e com isso vieram, inclusive, algumas alterações da lei, falando isso, da resolução, né, da CVM, falando isso pode, aquilo não pode. E vale lembrar, tá, gente, os analistas de valores imobiliários não são somente aquelas pessoas que falam, que abrem um canal no YouTube ou começa a vender relatório. Na realidade, a análise de valor imobiliário não é simplesmente analisar. A análise de valores imobiliários é um relatório de análise que compreende o auxílio, o incentivo aí à sua tomada de decisão de investimento em valores imobiliários. Vivi, eu achei isso muito complexo, realmente, gente, é bastante complexo. E aqui eu tenho um vídeo só para a gente falar sobre as casas de análise. E aí sempre vem, né, gente, aquelas perguntas assim, ai, Vivi, então quer dizer que eu não posso falar o que que eu acho de uma ação, o que que eu acho de um fundo? Sim, você pode. Você pode emitir a sua opinião, mas a partir do momento que esta opinião deixa de ser uma opinião para ser um relatório de análise, você de alguma forma comercializa isso, será configurada atividade profissional de análise de valores imobiliários e isso é uma atividade reservada aos analistas, ou seja, é bem complexo. Ah, Vivi, aqueles influencers digitais que ficam falando disso o tempo todo e parará. Bom, boa parte desses influencers, eles têm, né, uma casa de análise por trás, e se não tem, deveriam ter, mas cada caso é um caso diferente, e lembrando que, gente, a análise de valor imobiliário não é educação financeira. Se você quer abrir um canal de educação financeira, sinta-se livre para explicar como funcionam as estratégias, para explicar o que é uma ação, o que é uma ação boa, uma ação ruim, sinta-se à vontade. Agora, não dá para ficar comercializando recomendações aí genéricas e fazer um formato de negócio que várias pessoas começam a comprar de você exatamente pelas recomendações, que são o quê? Análise. Então, pessoal, é isso. Como eu falei, o objetivo desse vídeo aqui não é criticar nem nada, apenas evidenciar o escândalo à época e trazer aqui, né, para o olho da regulação, para o olho jurídico do que pode e o que não pode no mercado de valores imobiliários, e eu espero que vocês gostem. Depois tem até os PowerPoints aqui, eu quero comentar o caso do Medina Bank, o caso do Marcelo Ferreira, outros casos aí envolvendo até mesmo agiotagem, tá? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, bons negócios e, claro, fiquem sempre espertos. Obrigada.